Hoje nós somos 47% do PIB. Hoje nós arrecadamos mais de 60% do ICMS do estado do Amazonas. Hoje nós empregamos 70% da mão de obra, que chega a quase 420 mil empregos diretos com carteira assinada. Na realidade, a missão realmente nossa é realmente representar o nosso segmento. O nosso segmento, eu posso fazer um breve histórico dessas dificuldades que a gente atravessa, que desde a Covid, você sabe, Alfredo, que durante a Covid, as duas etapas de Covid, a única atividade que foi injustamente prejudicada foi o comércio. Certo. Por que eu digo injustiçada? Porque, na realidade, dentro dos conceitos da Fiocruz e da Anvisa, que eram os órgãos federais que conceituavam, que regulamentavam, que criavam as normas sobre o Covid, diziam que o elo da contaminação era a aglomeração. Sim. E afora o supermercado e, eventualmente, uma drogaria, o resto do comércio, que ficou fechado 182 dias, não tinha nenhum motivo para ficar fechado. E nós ficamos 112 dias no primeiro momento e mais 69 dias na segunda etapa. Foi difícil, algumas empresas realmente entraram num processo de dificuldade e fecharam. E também, na esteira dessas dificuldades, nós tivemos muito desemprego. Então, foi um período difícil. E aquilo tudo realmente marca a gente, porque eu recebia muita pressão, muitos pedidos. Meu amigo falou, quer dizer, nós tínhamos um comitê de crise que era presidido pelo governador do estado, naquele período, e que tinham 29 autoridades. Era Ministério Público, era todos os órgãos de controle, Ministério Público do Estado, Ministério Público da União, nós tínhamos defensorias públicas, nós tínhamos todos os órgãos, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, de 3 etapas. Então, nós tentamos argumentar, dizendo, olha, dentro dos conceitos da Anvisa, nós não tínhamos motivo para o resto do comércio ficar fechado, já que, logo no começo, durante os entendimentos do Comitê de Crise, nós estabelecemos o seguinte, os supermercados não podem fechar. São essenciais. Então, estabelecemos uma regra, só pode entrar tantas pessoas por metro quadrado. E aí não teve mais aglomeração. Certo. Então, isso tudo nós resolvemos, mais o resto do segmento. Uma loja de calçado, uma loja que vende tecido, uma loja que vende armarinho, uma loja que vende autopeça, uma loja que vende pneu. Por que fechar? E aí foi o lado difícil, onde nós tivemos que nos desdobrar, conversar com as autoridades, ter um pouco de jeito para poder conduzir as coisas, porque, na realidade, nós ficamos 6 meses com portas cerradas e isso foi realmente uma atitude muito desigual e injusta, porque ninguém parou, só o comércio que ficou fechado. O comércio foi o principal impactado. Total. E veja bem, se você olhar, a indústria não parou, algumas atividades não pararam, mas o comércio, dentre os quais todas as atividades que não tinham nenhum tipo de aglomeração acabaram sendo prejudicados e as multas estabelecidas foram altas. Por exemplo, uma pequena loja que vende fechiclé, linha, armarinho, ela ia suportar uma multa por evento de R$150 mil, não tinha condição. Aí nós levamos isso para dentro do conselho, conversamos com o governador, conversamos com as autoridades, conversamos com os membros dos órgãos de controle, para dizer, olha, não há motivo para esse fechamento. É preciso a gente criar um mecanismo de realidade.
Aí o pessoal dizia mesmo assim, mas vocês causam circulação. Aí, finalmente, numa reunião que nós tivemos, nós recebemos o depoimento do comandante da Polícia Militar, que disse, olha, só neste mês de janeiro, nós abortamos 323 festas clandestinas. O que são as festas? Em balneário, em alguns sítios, em alguns lugares, os jovens se aglomeravam e acabavam se contaminando, levavam para dentro de casa, atingiam o pai, a mãe, o avô, a avó, e aí criava aquela celeuma, parecia que realmente a atividade comercial estava contribuindo com a Covid. E aí foi um momento da gente conversar, dialogar com muita paciência, para poder conduzir a coisa, para dizer, olha, o que nós estamos produzindo não é resolvendo a questão do Covid. Nós estamos agravando a situação social, criando problemas gravíssimos, porque nós estamos privando o Estado da sua atividade econômica, que gera receita para o Estado através dos tributos que recolhe. Nós estamos atrapalhando as empresas que se descapitalizam e acabam despedindo seus servidores. E toda vez que há uma crise de emprego, nós temos uma crise social muito séria, gravíssima. E aí a gente foi conversando com as autoridades e mostrando esses lados. Presidente, após o comércio local sofrer devido à Covid e veio uma estiagem muito severa, certo? Esse ano mesmo também mais uma estiagem muito severa. Como é que o comércio ele conseguiu se manter a economia apesar dos desafios impostos pela essa recente estiagem que ainda estamos vivendo, né? Eu vou dizer mais ou menos o que aquele momento difícil da Covid, o que ela nos ensinou. Primeiramente, nós perguntamos por que nós somos os punidos? Por que o nosso segmento foi severamente punido com multas exorbitantes? Aí você chega à conclusão de, bom, nós precisamos saber o que nós somos, o que nós representamos, qual é o nosso papel dentro do contexto da economia, que a gente não tinha esses números. E até que veio o primeiro número, quando o próprio IBGE e a SEDECT, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, nos informou que nós éramos 45% do PIB. Eu digo, poxa, se nós somos 45% do PIB do estado do Amazonas, deve ter alguma outra coisa que está nos passando desapercebido e que nós não sabemos colocar esses números com muita clarividência, com muita criatividade. Aí descobrimos que na época nós já éramos 59% do ICMS que o Estado arrecadava. 59%. É um número... Um número expressivo. Depois nós ficamos sabendo que nós éramos 68% de todos os empregos gerados em Manaus, nossa atividade comercial. Aí a gente fica, por que nós fomos punidos? Aí o pessoal dizia, porque vocês causam circulação. Bom, circulação dos coletivos é uma atividade regulada pela prefeitura. Porque as feiras e mercados têm um pouco de tumulto, ninguém se respeita. Regulado pela prefeitura. Porque nas portas dos bancos fica aquele tumulto de pessoas sem distanciamento. Sim, é Banco Central, ninguém pode regular banco. É Banco Central. Então, o que nos cabe mostrar para a sociedade é que nós não temos nenhuma participação efetiva no tocante à provocação do Covid. E que realmente isso é perigoso, porque hoje, só para você ter uma ideia do que nós somos na economia, hoje nós somos 47% do PIB, hoje nós arrecadamos mais de 60% do ICMS do estado do Amazonas. Hoje nós empregamos 70% da mão de obra, que chega a quase 420 mil empregos diretos com carteira assinada. E esses dados que eu estou colocando aqui são dados oficiais. Quem disse a nossa participação no PIB foi o IBGE, que é um órgão de credibilidade.
Quem disse que nós somos mais de 60%, quase 65% do ICMS, da recolhimento dos impostos estaduais, é a Secretaria da Fazenda. Quem falou que nós empregamos 70% da mão de obra é o CAGED, que é um órgão oficial do governo. Então, nós não temos motivo para sofrer um tratamento tão hostil. E a gente foi começando a mostrar isso e cada vez nós estamos mostrando mais. Porque é necessário, se de repente houver uma segunda epidemia, por exemplo, a gente pode dizer, mas isso já passou. Não. Por exemplo, ano passado, nós achávamos que só íamos ter uma edição de estiagem. E o que aconteceu? Nós estamos na segunda edição e provavelmente, segundo os cientistas, estão prevendo que nós podemos ter mais uma ou duas estiagens nos anos que vêm. Fala-se já certo de 2025 ter uma possível estiagem também da mesma magnitude que estamos tendo agora. Né? Tivemos em 2023, 2024 e, pelo visto, mais uma vinda em 2025. Exatamente. E o aprendizado da pandemia trouxe para a estiagem, porque o comércio vem sofrendo. Né? Olha, eu vou colocar com muita clareza a nossa situação. Nós hoje somos, de certa forma, injustiçados do ponto de vista fiscal. Por quê? Não é comparando, mas é contextualizando a economia. Por exemplo, a indústria, eu vou dizer indústria, tem agricultura, tem o comércio e serviço. Sim. A indústria, ela paga ICMS com descontos que variam de 55% a 100%. Tem produtos que não pagam nada de ICMS. O comércio, ao contrário. E veja bem, esse ICMS que a indústria paga só depois que vende a sua mercadoria. Só depois que ela fabrica e vende a mercadoria. O comércio, pelo contrário, ele paga sob duas modalidades. Ele paga contribuição tributária, onde o imposto é arrecadado pelo fornecedor lá na origem, na fonte. E você tem 30 dias para repor esse imposto, ou na entrada da mercadoria, com 45 dias antecipados. Só que, com uma particularidade, Arthur, é que nós temos margens de valor agregado que variam de 15% a 238%. Então, a indústria tem desconto e o comércio tem agregação de valores. Então, esse é o tratamento de uma atividade para outra. Então, nós somos hoje uma parte importante da economia, nós temos uma participação expressiva na receita dos recursos do governo, nós temos uma empregabilidade muito forte e grande. Nós hoje empregamos quase 420 mil pessoas com carteira assinada e, no entanto, a gente ainda é hostilizado, desconhecido e o pessoal não sabe. Então, o sofrimento da Covid nos deixou realmente atento a essa necessidade. E hoje, vivendo a segunda estiagem, o que nós sofremos na primeira estiagem, olha, nós estamos, historicamente, na quarta crise. Nós tivemos a primeira Covid, primeira estiagem e estamos na segunda estiagem. A primeira estiagem nos pegou de surpresa, porque dentro dos registros que tinha da subida das águas do Rio Negro, do Rio Amazonas, nós não tínhamos essa estatística. Nós sabemos que o rio desce e sobe todos os anos. Mas ao nível que chegou na primeira estiagem, nós fomos pegos de surpresa, porque quando nós vimos, e veja bem, o comércio tem um detalhe ainda, o que é muito importante que se diga. O melhor momento da atividade comercial, ela acontece no segundo semestre. E foi exatamente o segundo semestre, agosto, setembro, outubro e uma parte de novembro, que foi o momento mais grave da estiagem, onde o rio secou a tal ponto que criou uma inviabilidade muito grande de abastecimento de Manaus e uma aceleração de aumento de custo muito grande. Por exemplo, os navios que atendem a nossa cidade de Manaus, que atendem o estado do Amazonas,
eles são navios de grande porte, para justificar a distância. Certo. Então, esses navios vêm em média com 3.000 contêineres. Aí, o que aconteceu? Não pode aportar em Manaus. O que aconteceu ano passado? Tem a mudança. Eles eram desviados para o porto do interior do Ceará, lá em Pecém, ou desviados para a Vila do Conde, no interior do Pará. Esses navios chegavam lá com 3.000 contêineres, descarregavam os 3.000 contêineres e eram depois distribuídos em pequenas quantidades em balsa para poder chegar até Manaus. Isso encareceu demais. O custo disparou. O custo disparou e o tempo também de receber a mercadoria, que nós aqui estávamos acostumados a receber mercadoria pela cabotagem em 30 a 35 dias, esse prazo saltou para 150 dias. E veja, Arthur, nós pagando imposto praticamente antecipado, sem colocar a mão na mercadoria, sem vender a mercadoria, então isso tudo. E com os aumentos que realmente recaíram na situação. Este ano, quando foi no mês de março, o governo, baseado nas preocupações, baseado nos estudos, nos chamou e disse, olha, nós vamos ter um segundo momento de estiagem. E é preciso que a gente esteja atento. O que nós fizemos? A FEComércio, ela fez o seguinte, nós fizemos circular para todas as empresas, botamos todas as mídias, no Instagram, no YouTube, no Facebook, dizendo, empresários, não vamos cair no fosso da estiagem dessa segunda edição. Vamos planejar, vamos comprar com antecedência, porque se nós deixarmos para comprar exatamente no momento em que venha a baixa nível das águas, nós vamos pagar fretes altíssimos, vamos ter dificuldade, não vamos colocar a mão na mercadoria e vamos pagar imposto antecipado sem vender. Então, foi isso que nós fizemos. E veja bem, tanto prova que a nossa recomendação foi bem aceita, que no primeiro semestre, que é fraco, houve um crescimento expressivo da arrecadação do ICMS. Isso é uma prova de que realmente... Que as medidas adotadas foram suficientes? Foram suficientes. Não resolve tudo. Por quê? Porque produtos perecíveis você não pode comprar com antecipação. Certo. Tem que obedecer um critério. Mas, de qualquer maneira, alguns produtos que não tinham esse problema de perecível, todo o comércio se programou, se planejou com antecedência e isso facilitou em muito a vida dos empresários. Ajudou a superar esse momento? Ajudou. E este ano, dada a experiência que nós tivemos, o governo do Estado ainda mostrou uma certa sensibilidade conosco. Ele prorrogou a entrada da mercadoria, que era paga com 45 dias, praticamente sem botar a mão, né? Ele prorrogou e botou 45, mais 45 para recolhido 2 vezes. Certo. Não resolve? Não, mas ameniza. Resolveu, em grande parte, a nossa dificuldade. Agora, realmente, nunca vamos estar preparados para uma situação dessa. Por quê? A nossa estrutura de logística, Arthur, ela é muito carente. Além de ser a mais cara do Brasil, ela é muito carente. Por quê? Porque nós não temos ferrovia, nós não temos rodovias, nós não temos hidrovias, porque hidrovia não é o rio só. É preciso que esse rio esteja sinalizado, balizado, para que o trânsito pelo rio tenha navegabilidade. Então, isso é o que nós estamos reivindicando agora do governo. Nós queremos repavimentação da nossa rodovia, mas também queremos que os nossos rios, principalmente os rios de pequeno leito, sejam balizados, se transformem em hidrovias, para que a gente não tenha as surpresas. Eu ia chegar nesse ponto, né, perguntar quais as estratégias o senhor sugere para lidar com esses desafios. O senhor já está colocando aí a necessidade dos pequenos rios, não é, acontecerem as devidas dragagens? Exatamente, serem dragados, porque os rios de água amarela, o leito deles é um leito móvel. Certo. Uma hora o banco de areia está do lado esquerdo, da margem esquerda, outra hora o banco de areia está do lado direito, e isso dificulta a navegação. Como dificulta? Aumenta o frete, e toda vez que uma balsa encalha, em pouco tempo ela totalmente
saqueada. Aí o que acontece em consequência disso? As seguradoras não aceitam fazer seguro nesse período. Então é mais um gravame que a gente tem que atender. Esses são alguns dos desafios que regiões do Sul e Sudeste desconhecem, que na região Norte nós temos em relação à logística para chegar produtos até aqui, a capital Manaus. Perfeitamente. E olha, veja bem, mais um aspecto que eu queria ressaltar dentro da sua pergunta, que foi muito pertinente, é o seguinte: se nós hoje, que estamos vivendo essa segunda estiagem, nós tivéssemos uma rodovia, a BR-319, com trafegabilidade, uma grande parte dos municípios do sul do Amazonas não estariam com dificuldade, porque a gente poderia levar água, poderia levar alimentação, poderia levar produtos de primeira necessidade como medicamentos. E, no entanto, você veja o homem do interior, com a baixa calada dos rios, a água esquenta, sim, o peixe morre, a água fica apodrecida, ele perde a capacidade de beber a água, de comer o peixe, que é fundamental, e de ter acesso a produtos extremamente necessários para a comunidade. Ficou evidente, né, que os obstáculos logísticos enfrentados na BR-319 afetam o comércio e a indústria local, né? Como é que a Fercomércio avalia o impacto do fluxo de mercadorias na economia do Amazonas? Apesar que a gente viu aí filas de carretas, né, ficou evidente para alguns que até a estrada existe, o que falta é ela ser recapeada. Essa estrada, Arthur, eu vi ela no começo. Eu exerci um cargo público e era jovem, mas eu exerci um cargo público e eu tive o prazer de ser convidado pela Andrade Gutierrez, que foi quem construiu a cidade. E ela tinha uma particularidade: ela nunca tinha construído 1 metro quadrado de asfalto em trópico úmido. E sequer eles nem sabiam que o rio subia e descia na mesma quantidade de subida e descida. Eu não tinha uma ideia. Tinha desconhecimento da vazante. Não sabiam, tanto que lá no Careiro eles construíram 2 pequenas pontes. Quando o rio subiu, a água passou por cima das pontes, tiveram que ser destruídas. Então isso é uma peculiaridade nossa. Nossa, é coisa da nossa realidade. E vejam bem, olha, nós nunca imaginávamos que nós íamos ter uma descida de água a esse nível. Nunca. Em 120 anos não houve nenhum registro dessa natureza. Houve enchentes, mas a descida a esse nível nunca tinha acontecido. Então, você vê, hoje nós pagamos num contêiner saindo de Santos para Manaus, mais caro que um contêiner saindo lá de Hong Kong, na China, para São Paulo. Não se justifica isso. Perde a competitividade? Total. E isso encarece, veja bem, é isso que a gente tenta dizer e compartilhar com a população, dizendo o seguinte: olha, o comércio hoje não faz o seu preço. O preço é ditado pelos custos. Então você pega uma mercadoria, aí nessa mercadoria você tem o valor do frete, que é mais ou menos 20%, 25%. Aí você tem a carga tributária, que é mais ou menos 30% ou 32%, a carga tributária. Aí você tem, nesse aspecto, você ainda tem a margem de valor agregado, que aplica para poder vender essa mercadoria. Você tem o custo operacional, e a gente tenta mostrar isso, Arthur, com muita seriedade, com muita objetividade. O que é custo operacional? O custo operacional de uma empresa é a sua folha de pagamento, é o seu aluguel, é o seu consumo de água, de energia, de internet, entendeu? É o seu alvará, é o seu IPTU. Tudo isso forma o modus operandi, a forma de operação da empresa. Não tem como, isso é custo. Tanto a indústria passa custo, como a agricultura passa custo, como a pecuária passa custo. Todo mundo passa custo. Então, não tem outra alternativa.
Como é que o senhor vê as divergências políticas e ambientais que cercam a recuperação da BR-319? Como é que o senhor avalia isso e o que o senhor poderia até mesmo propor para avançar nesse impasse? Porque a gente vê diversos impasses, né? E o comércio, ele precisa, ele pede isso porque, como o senhor colocou no início, os custos possivelmente iriam baixar. E os custos baixando, é muito mais negócio, vai gerar muito mais economia para o nosso estado. Perfeito. Eu vou fazer um preâmbulozinho para você poder... Olha, o Brasil é um país continental. Nós temos 5 regiões no Brasil, 5 regiões com características, com peculiaridades, com problemas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então você veja, o Amazonas, que é o maior estado do Brasil, nós temos 1,5 milhão de quilômetros quadrados contra 8,5 milhões do Brasil. Nós somos quase 20% do Brasil. Sim. E nós somos, ainda temos o seguinte, nós somos o único estado que tem uma logística de transporte complicadíssima. Nós não temos a ferrovia, nós não temos a nossa rodovia construída há 50 anos, até hoje não foi recuperada, não foi devidamente adequada para uma situação como essa. Outra coisa, de parte das autoridades, além do desconhecimento, que não conhece a nossa região, veja bem, elas têm uma visão totalmente fora de parâmetro. Por exemplo, a nossa ministra do Meio Ambiente falou que nós queríamos a rodovia para passear de carro. É uma incongruência, ela está totalmente fora do parâmetro real da vida. Como é que a gente vai querer uma rodovia construída há 50 anos com tanta importância, com tanta função de abastecimento da população para passear de carro? É uma coisa que... Então, o que nós temos tido ao longo de todos esses anos? Falta de compreensão, falta de conhecimento, totalmente de uma desfundamentação total da realidade. O IBAMA denega a licença para poder recuperar. Agora nós só temos poder autorizado de recuperar 20, no máximo 40 quilômetros. Não é nada dentro de uma rodovia que tem 880 quilômetros. O que é 40 quilômetros? Nada. Não resolve nada. E dizer que nós vamos provocar dano ambiental não é realidade. Por exemplo, dentro da Amazônia nós temos 5 rodovias. Nós temos a Brasília-Belém, passa dentro da Amazônia. Não houve nenhum dano ambiental registrado. Nós temos a Cuiabá-Santarém, passa dentro da Amazônia. Não houve dano ambiental. Nós temos a Porto Velho, Rio Branco, dentro da Amazônia. Não houve nenhum dano ambiental. Nós temos a BR-174, que vai de Manaus a Roraima. São 700 e tantos quilômetros. Não houve nenhum dano ambiental. Por que nós temos que admitir que o dano ambiental só vai ter na BR-319? Não tem sentido. Acontece que hoje, eu posso dizer sem medo de errar, que mais de 80% dos brasileiros nunca colocaram os pés na Amazônia. Não conhecem a nossa realidade, não conhecem as nossas dificuldades, não sabem que nós, em todos os 4 modais de transporte, que é o mais barato, que é a cabotagem, que é o navio, depois vem o caminhão, do navio, depois vem o trem, depois vem o caminhão e depois vem o transporte aéreo. Muitas cargas no transporte aéreo não é possível. Primeiro, ela tem que ter um volume muito alto e não pode ter uma expressividade em termos de volume. Então, nem toda a mercadoria pode ser transportada no transporte aéreo. Nós não temos uma ferrovia. A ferrovia ia baratear, ia racionalizar muito o abastecimento de um estado gigantesco como o nosso. Veja bem, o que nós estamos vivenciando é, até certo ponto, um desconhecimento.
Esse desconhecimento é que nos dificulta. Por exemplo, quando a gente fala de estiagem, o pessoal, vocês têm subida e descida de água normal. Não a esse nível. Não com a gravidade que nós estamos experimentando. Não com a provocação de elevação de custo a esse nível. Então é isso que nós estamos vencendo. Por quê? Porque o comércio, Arthur, é quem atende a população. Nós estamos de domingo a domingo, todos os dias da semana, todas as horas do dia, de noite, de madrugada, para atender a população. E nós sabemos, e nós ouvimos os anseios, as reclamações, o sofrimento da população. Então, não nos interessa vender a mercadoria pelo valor mais caro. Porque hoje o comércio especula, Não. Primeiro, o comércio, dentro daquela visão que tinha no passado, que o comércio era manipulador de preço, era manipulador de promoção, suavizava lucro e, acima de tudo, era sonegador, não existe mais. Nós recolhemos impostos antecipados, com mais de valor agregado. Então, aonde é que tem sonegação? Não tem sonegação. Então, veja bem, é essa a realidade que nós precisamos levar ao conhecimento da população. Hoje, se você disser, o comércio visa lucro. O comércio repassa custo como qualquer outra atividade. A indústria repassa custo, o setor agropecuário repassa custo, então todas as atividades econômicas repassam custo. Nós é que temos uma dificuldade, porque nós estamos atendendo a população em todos os quadrantes da cidade, em todos os quadrantes do estado do Amazonas, e nós é que ouvimos e compartilhamos das agruras da população. Por exemplo, naquele momento da primeira estiagem, que os fretes cresceram mais de 300%. Olha como é que você vai conseguir repassar com alívio para a população um aumento tão expressivo. Outra coisa, o ano passado, você lembra que você é um repórter bem informado, você é um jornalista que entende de economia, você se lembra que toda vez que alguém que tivesse um parcelamento concedido por uma empresa comercial no seu cartão de crédito e você deixasse de pagar uma das prestações, o banco e o cartão aplicavam 450% ao ano. Exatamente. Era um absurdo. E um trabalhador que teve um reajuste salarial de 8%, como é que ele ia absorver 40% ao mês? Fora da realidade do trabalhador brasileiro. Então, era uma situação difícil, que agora o governo conseguiu reduzir para, no máximo, 100%. Mas hoje, o endividamento das famílias, que chegou a mais de 90%, ainda está em 72%, porque tem muita gente com dívida. Sim. E a dívida, a negatividade do consumidor atrapalha a atividade comercial, porque quem abre crédito para o consumidor é o comércio. Quem entrega sem custo é o comércio. Quem fica aberto noite e dia é o comércio. Quem parcela para o consumidor é o comércio. Outro dia, nós tivemos que contestar um órgão representando os bancos, dizendo que o culpado do débito do consumidor era exatamente as empresas comerciais que parcelavam o cartão. Não. Nós parcelamos em função da necessidade do pedido do consumidor. O consumidor chega lá, tem uma mercadoria, ele não pode pagar à vista. Dá para parcelar de 3 vezes? Dá para parcelar, atende no cartão, acaba. Nós temos uma obrigação de atender a população com respeito, com responsabilidade. Por exemplo, quem é que atende às determinações do Código do Consumidor? O comércio. Porque se você compra uma mercadoria e essa mercadoria apresenta algum defeito, a obrigação estabelecida no Código do Consumidor é o seguinte: repõe a mercadoria ou devolva o dinheiro. Depois você vai discutir com o fornecedor, é outro problema, é outra engrenagem. Essas são uma das dificuldades que o comércio tem.
Presidente, a gente falou de imposto, agora um dos assuntos que vem em pauta é a reforma tributária. Como é que a reforma tributária pode afetar as micros e pequenas empresas, né, esses comércios, que são do Simples Nacional no Amazonas? Olha, o Simples não pode perder as suas características básicas de tributação, porque se perder, você inviabiliza, porque 90% das empresas do nosso segmento são pequenas, microempresas, que a maioria está no Simples. Então, se esses conceitos tributários se alterarem, vai viabilizar grande número de empresas que estão dentro da classificação de pequenas, micro e médias empresas. Então, o governo precisa, nessa reforma tributária, ter a percepção e não se afastar da premissa que realmente balizou a reforma tributária. Quais eram as premissas? Eram 3 premissas que balizavam a reforma tributária. Primeiro, reduzir a burocracia, simplificar a legislação fiscal e não permitir aumento de carga tributária. E o que nós estamos vendo hoje é uma coxa de retalhos que estão caminhando, inclusive, para prejudicar exclusivamente o comércio. Porque, às vezes, se realmente essa carga tributária que está ameaçando a atividade comercial no Amazonas, vai afugentar muitas empresas, vai fazer com que muitas empresas se transfiram para outros estados. Isso que eu ia chegar nesse ponto. O senhor acredita que com isso vai afugentar essas empresas e acontecer até uma fuga do nosso estado? Muito grande, principalmente para as empresas que fazem atacado e distribuição. Porque aí se você fizer um paralelo entre os custos fiscais de uma empresa que está lá em Porto Velho ou em Santarém, fica muito mais barato ela ficar lá em Porto Velho ou Santarém do que vir ficar em Manaus. Porque ela vai ter muito mais custo e muito mais dificuldades. Então, a reforma tributária, hoje nós tivemos no Palácio do Governo, tendo uma reunião com o governador, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, doutor Serafim Correia, com o Procurador-Geral do Estado, com o secretário da Fazenda, com o secretário da Casa Civil, doutor Flávio Antoni, e um dos enfoques era exatamente não criar obstáculos na performance tributária do comércio. Por exemplo, até hoje, o comércio não é isento de PIS e COFINS. Aí muda o cenário da reforma tributária. É CBS e IBS. O CBS, ele substitui o PIS e COFINS. Se tiver um gravame tributário, já vai perdendo a substância e vai perdendo o poder de manutenção dessas empresas. Aí vai o IBS, quer dizer, então se houver hoje uma tributação crescente, nós que estamos distantes, que temos uma carência de modais de transporte, que temos a logística mais complicada do nosso país, nós vamos realmente perder a viabilidade. E vejam, Arthur. Como é que a gente pode mitigar possíveis impactos negativos da reforma para o comércio local? Olha, nós não podemos permitir que haja alteração na carga tributária, porque nós somos uma área de exceção. E essa área de exceção, quando ela foi constituída em 1967, ela visava 2 coisas importantes. Primeiramente, que o presidente Castelo Branco, que foi quem sancionou o Decreto-Lei 288, 1967, ele tinha ajudado a demarcar as fronteiras do Brasil com os países andinos. E ele sabia, pela experiência e pela vivência, que aqui era um vazio econômico. Só nós tínhamos extrativismo primitivo e não tinha pessoas, nós tínhamos meio habitante por quilômetro quadrado. E numa época em que os Estados Unidos e a Europa diziam que a Amazônia era o pulmão do mundo. E como o pulmão do mundo não pertencia só ao Brasil, pertencia à humanidade inteira.
E aí o presidente, vocês querem mexer na nossa soberania? Não vou permitir. E aí veio a criação desse modelo Zona Franca para diminuir o impacto das dificuldades, para reduzir as dificuldades, para melhorar a situação e fazer nascer aqui dentro da Amazônia. Tanto que a Zona Franca, ela atende também Acre, Rondônia, Roraima. Exatamente. Então, o que significa dizer que tem essa extensão com benefícios fiscais. Então, o objetivo foi exatamente desenvolver uma atividade econômica. Essa atividade econômica que nós estamos vivenciando há esse tempo. Se nessa modificação tributária houver agravames, isso desqualifica, isso dificulta, isso faz morrer a atividade comercial. Isso é muito grave. Perfeito. A gente está chegando ao fim. Eu não poderia deixar de lhe perguntar, né? A gente está chegando no fim da entrevista e também no fim do ano, no último trimestre do ano. Quais são as expectativas para o comércio do Amazonas durante esse período de festa, especialmente considerando o cenário econômico atual e as recentes medidas do apoio governamental? O comércio, como o vetor, o maior vetor econômico, a maior parcela de formação do PIB, tem uma importância muito grande para o governo, para que o governo não perca a receita, para que não haja uma crise social motivada pelo desemprego. Então é muito importante que haja essa sensibilidade pela presença, pela participação expressiva dentro do contexto da economia e da sociedade. Da economia é que nós contribuímos com a maior parcela do ICMS, que é o recolhimento principal do governo do Estado. Nós temos mais de 62% de participação na receita. Na empregabilidade, que é a parte social, nós empregamos 70% da mão de obra efetivada e conferida pelo CAGED. Então, é preciso que nós estejamos atentos, porque final de ano é uma coisa que a gente tem que dizer. Nós temos 5 grandes datas no comércio. Começa, a mais importante é o Natal, depois é o Dia das Mães, depois é o Dia das Crianças e depois vem o Dia dos Pais e o Dia dos Namorados. Ainda tem o Black Friday, que é uma cópia dos Estados Unidos. Mas essas datas, a gente tem um certo cuidado em função das dificuldades de transporte e em função das dificuldades tributárias. Nós, a FEComércio, vai ter, por exemplo, uma data, daqui a 2 meses vai ter o Dia das Mães. Então nós fazemos uma pesquisa, antecipamos e balizamos toda a expectativa, todos os anseios do consumidor, quanto é que ele quer gastar, onde é que ele vai comprar, quais são os presentes que ele quer dar, enfim, tudo. E informamos as empresas que têm presentes ligados a essa data. O que é isso? É um serviço que nós prestamos para o comerciante que paga imposto antecipado não se descapitalizar. Então, ele sabendo que ele não pode comprar um produto acima daquele valor que está na expectativa de consumo, aí ele vai ficar dentro daquele parâmetro sem se descapitalizar e sem correr o risco de não vender a mercadoria. Este ano, apesar das dificuldades, nós vamos ter um segundo semestre melhor do que o ano passado. Porque o ano passado foi um ano abrupto. Nós caímos no fosso sem saber o que nós íamos fazer. Não tinha ainda o parâmetro da estiagem, não teve como se planejar. Exatamente. Esse ano não. Nós nos planejamos e a prova evidente que houve planejamento é que a receita, que cresce mais no segundo semestre, cresceu muito no primeiro, onde as empresas começaram a planejar suas compras e pagar impostos com mais antecipação, sem os acréscimos do segundo semestre que está acontecendo agora. Certo. Presidente, muito obrigado pela entrevista. O tempo voou, foram 40 minutos. Muito obrigado por nos receber.